A paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso devocional Homens da Bíblia que fizeram a diferença. E hoje vamos meditar sobre a história de Abraão. Abraão, o primeiro dos patriarcas bíblicos, mudou para sempre o pensamento religioso da humanidade ao introduzir a fé em Deus. Tornou-se modelo de fé incondicional e da unidade entre os povos para seguidores do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, por meio de uma escolha soberana de Deus. Deus seleciona Abraão e diz que dele faria nascer uma grande nação. Essa seria separada para Deus. Seria uma nação santa e escolhida para uma finalidade determinada, como qualquer pessoa. Abraão, ele teve altos e baixos em sua trajetória espiritual. Mas o diferencial é que ele se colocou inteiramente à disposição de Deus. O patriarca destacado como pai da fé é amigo de Deus e tem muito a nos ensinar sobre como alcançar êxito espiritual. Faça um propósito de ingressar na escola de fé e aprenda com um dos melhores alunos que por ela passou e foi por Deus aprovado. Deus faz a promessa a Abraão de que ele seria pai de muitos filhos, mas sua esposa Saraí era estéril. Confrontada pelo padrão social da época, segundo o qual uma mulher era honrada através de geração de filhos, sentiu-se frustrada, envergonhada, e isso incentivou a providenciar meios alternativos para ter um filho. Mesmo sem aprovação de Deus, o seu esposo concordou em ter um filho com a sua serva Agar. Eles tiveram Ismael, cujo o nascimento gerou muitas discórdias e desgosto a todos os envolvidos. No entretanto, Abraão estava apenas iniciando a sua carreira na escola da fé. Dali para frente, ele ainda aprenderia muito com o Senhor. Como Abraão, nós aprendemos a ser paciente. Aos 99 anos, mais de 20 anos depois de receber a promessa de Deus, o Senhor, por sua infinita misericórdia, lembra da promessa, porque não nos parece muito coerente que um homem, na idade de Abraão, aos 99 anos, pudesse ainda gerar filhos. A proposta divina, ela não acompanha a lógica humana. Abraão e Sara estavam em idade avançada. Como poderiam gerar uma grande nação? As condições e as evidências não eram favoráveis ao propósito de Deus. Deus faz assim. Muitas vezes ele escolhe pessoas incapazes para que no final da história os méritos e a glória pelos resultados sejam só do Senhor. Romanos, capítulo 4, aleluia, versículo 17, está escrito: E como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chama as coisas que não são como se já fossem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Ele pode fazer isso, ir muito além dos nossos limites pessoais. Deus pode. A palavra de Deus a Abraão tem duas partes: ordem e promessa. E assim também acontece conosco. Não podemos
abraçar um aspecto da palavra e desprezar o outro, visto que ambos estão interligados. Muitas promessas estão condicionadas à obediência às ordens. Se Abraão não obedecesse, não seria abençoado. Nas relações de Deus com o homem, existem coisas que o homem deve fazer e outras que só Deus pode realizar. A ordem de Deus em Gênesis, capítulo 12, tem 3 elementos: sair da terra, da parentela, da casa do pai. A promessa tem 7 elementos: de ti farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atender ao chamado de Deus sempre envolve renúncia, perdas e entrega. Os ganhos serão muitos maiores, porém não são imediatamente. Não acontece da noite para o dia, não são visíveis. Aquele que se converte pode se ver diante da necessidade de renunciar a alguma coisa, situações ou compromissos. Aquele que é vocacionado para o ministério também pode precisar abrir mão de algo. Afinal, não podemos ter tudo e fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Abraão saiu-se bem. Ele saiu da sua parentela. Abraão tinha uma boa vida, vivia com a sua família, tinha uma boa estrutura familiar. Mas ele obedeceu o chamado de Deus e saiu em rumo à sua viagem. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Foi uma viagem sem rumo, rumo ao desconhecido. E isso é um desafio. Queremos sempre ter o controle da situação. E Abraão saiu do caminho determinado por Deus. Como fazem aqueles que se desviam, indo buscar no mundo o suprimento de alguma necessidade ou desejo? Vamos ver em Gênesis capítulo 12, versículo 10, o que aconteceu que Abraão saiu do foco, do caminho que o Senhor tinha designado para ele. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, quando a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: olha bem, sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem dirão: esta é sua mulher? Matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios sua mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Passado todo esse episódio, Abraão voltou a Canaã, de onde nunca deveria ter saído. Só que a ida, a descidinha ao Egito, trouxe mais problema do que se poderia imaginar. Quem vai ao Egito traz lembranças de Faraó. Aquele que vai ao mundo satisfazer seus desejos pode trazer marcas indesejáveis para toda a vida e prejudicando os filhos e toda a família. Entre a promessa e o cumprimento houve uma distância de 25 anos.
A passagem do tempo torna-se o teste da fé. Talvez você esteja passando por esse teste de fé. Não se submeta ao sistema em dar um jeitinho com suas próprias mãos. Aprendemos com Abraão o quanto isso pode prejudicar gerações inteiras negativamente. Espere com paciência a promessa de Deus se cumprir. Não adianta marcar prazos para Deus. Deus tem um tempo determinado para que as coisas aconteçam. Ele é o Senhor da situação, principalmente daqueles que atenderam o seu chamado e se colocaram ao seu serviço. Enquanto esperamos o suprimento chegar, não podemos nos corromper como simples prato de lentilhas que está sendo servido. Mas precisamos realmente saber que Deus tem algo muito maior e melhor preparado para nós. Nós precisamos esperar no Senhor, confiar na sua fidelidade. Enquanto esperamos, amadurecemos. E com isso, nós somos preparados para desempenhar a nossa missão. Abraão, o patriarca da fé, também falhou, assim como nós também falhamos e somos sujeitos a erros e a falhas. Mas Deus encontrou em Abraão um coração de servo e por esse motivo levou-se 25 anos para que a promessa se cumprisse na vida de Abraão. Eu não sei quanto tempo você está esperando a promessa de Deus se cumprir na tua vida, mas aprenda com esta lição de Abraão, desse homem que fez a diferença em toda uma geração. Nós temos que esperar em Deus e no propósito de Deus. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Não adianta querer dar jeitinho para Deus. Não adianta nós queremos dar um jeitinho humano, uma ajudinha para Deus. Deus sabe como faz, quando faz, na hora que faz, no ano que faz. Deus é Deus sobre todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.